essa forte chuva aí que caiu no DF no fim da tarde de sábado causou estragos nesse setor de clube, você está vendo aí. Como é que está o dia seguinte? Como é que foi o domingo, né? A turma teve que limpar toda essa história, proteger do prejuízo, né? Porque domingo é um dia de grande movimentação e fez muito sol. Você viu que domingo a turma voltou depois para poder aproveitar o dia. Como é que está a situação aí? O Gustavo Schwab está nessa área, ele vai contar para a gente quais foram os estragos causados no fim de semana e como é que está hoje que a semana começa. Já teve um domingo aí para organizar a casa, né, Schwab? Um domingo para organizar a casa, Neila, mas ainda assim com muitas marcas desse temporal. Inclusive pedi para o repórter cinematográfico Sidney Vicente mostrar aqui pertinho. A gente chegando no estacionamento desse shopping, olha só como é que ficou esta placa eletrônica de publicidade no chão. E ainda difícil de colocar em pé, até porque a gente pode ver que pela própria base dela, uma base de concreto que acabou cedendo, e é difícil colocar essa placa, inclusive, ela tem os parafusos aqui, ela estava parafusada, mas acabou cedendo e indo ao chão, inclusive. Durante todo o nosso trajeto para chegar aqui, Neila, a gente acabou topando com alguns pontos aqui na cidade, principalmente aqui próximo a L4 Sul e L2, com muitas árvores ainda, alguns galhos caídos. Galhos de médio porte que estavam no canteiro. Inclusive tem um que a gente pode mostrar ali, pedir para o Sidney Vicente poder mostrar. No momento, trânsito muito tranquilo aqui na L4 Sul. Tem um galho que está caído próximo a uma placa de retorno que a gente pode ver bem. Durante toda a extensão da L4 Sul, em alguns pontos da L2, o cenário é esse. Até porque grande parte das ocorrências, Neila, por parte dos bombeiros, foi para essa poda emergencial de árvores, muitas árvores que caíram. Inclusive, caiu uma árvore na L4 Sul que atrapalhava completamente o trânsito dos veículos, porque ela pegava toda a extensão das 3 faixas e diversas árvores precisaram ser cortadas, não só aqui no plano piloto, como no CIA também aconteceu, inclusive casos de algumas árvores que caíram sobre carros. A notícia boa, não houve nenhuma vítima por conta das chuvas, dessas quedas de árvores, apenas danos materiais que os bombeiros precisaram ter bastante trabalho. No momento aqui é uma fase que a gente pode dizer que é de rescaldo. Essas marcas, elas ficam, agora é a hora de reconstruir aquilo que foi destruído, principalmente aqui no shopping, também alguns clubes aqui, no ponto comercial do outro lado do lago, em que o restaurante ficou um pouco destruído. Essa fase, essa segunda-feira, vai ser de reconstrução. Neila. A gente está mostrando imagens do alto, Schwab, ao vivo, com o nosso helicóptero sobrevoando a área que você está. A gente vê que a estrutura é muito grande e, apesar disso, os estragos foram grandes. Você mostrou esse concreto caído aí no chão, essa base fortíssima de concreto com ferro. Aí você fica pensando, realmente o vento foi muito forte para conseguir derrubar uma placa desse tamanho, com esse peso. O que não faz um vento desse? Com árvores, com vidro, né, com uma estrutura aberta. A gente está mostrando uma área pública, um shopping da cidade, que tem uma vista super bonita para o parque. Esse é um dos atrativos desse shopping. Ele fica do lado da orla, você tem uma sensação de que está exatamente dentro d'água, né, aquela visão panorâmica. Então, o vento entrou por toda essa área aberta, não é uma lona que consegue conter, né? Até restaurantes que têm estrutura de vidro foram abalados por esses fortes ventos. É uma dinâmica que pode se repetir ao longo da semana. Ainda na edição de hoje a gente vai conversar com o meteorologista e explicar o que está previsto para hoje, para a semana. E o que mais impressiona a gente é que é um tempo muito maluco. Um dia está um vento fortíssimo, com chuvas fortes, derrubando árvore, estrutura de concreto. E no dia seguinte está um sol, você morrendo de calor na frente do ventilador. É um tempo muito maluco mesmo, a gente tem que estar preparado para tudo, né? Então você se programa para uma semana, sai de casa com guarda-chuva, sabendo que você pode passar por isso de novo. E quem mora em Brasília, Schwab, já sabe, né? A gente não fica embaixo de árvore, a gente não fica embaixo de estrutura metálica, a gente tem uma cidade que tem uma capacidade muito grande de fazer raio, de fazer trovão. O nosso clima ajuda, a gente está num planalto, né? A gente tem uma secura também acentuada que também facilita tudo isso. O calor intenso faz com que as nuvens se formem com mais intensidade, nuvens pesadas. A gente está vendo aí o barco que virou durante o fim de semana. A gente também preparou uma reportagem para mostrar esse outro ponto aí, porque o lago é grande, a orla é imensa, tem muita estrutura aí em volta, né? Durante todo o percurso que você vai fazendo do lago, tanto na parte norte quanto na parte sul,
Tem muitos empreendimentos em volta, a turma gosta de aproveitar o lago. Pra vocês terem uma ideia, a gente tem a terceira frota náutica do país numa cidade que tem um lago artificial. Então, tem muitas estruturas de restaurante, de clube, setor de clubes, se ficar aí na área, moradias, né, condomínios. Então, a gente tem uma ampla cobertura para mostrar todos esses empreendimentos e essas moradias próximas ao lago, o que aconteceu no fim de semana.